NDB e PDT. Registrar presentes os vereadores aqui. Vereador da bancada do PSDB, Adão Martinho. PSB, Fabrício Costa. Vereador Calderipe. PP, vereador Ronaldo Madruga. PT, Gilson Rodrigues. NDB, Jaime Lucas. E PDT, Matheus Garcia e Wilson da Rosa Lucas. Vamos para a aprovação da ata número 37, de 29 de setembro de 2020, em sessão ordinária. Bancada, PSDB, Adão Martinho. Aprovo a ata, senhor presidente. PSB, Fabrício Costa. Aprovado, presidente. Vereador Calderipe. Aprovado, senhor presidente. PP, vereador Ronaldo Madruga. Aprovada a ata, senhor presidente. PT, Gilson Rodrigues. Aprovado, presidente. NDB, Jaime Lucas. Aprovada a ata, presidente. PDT, Matheus Garcia. Aprovado, senhor presidente. E Wilson da Rosa Lucas. Aprovo a ata, senhor presidente. A ata número 37 foi aprovada por todos nessa casa. Passo para a leitura de correspondências ao primeiro secretário Jaime Lucas. Pinheiro Machado, 28 de setembro de 2020. Ao excelentíssimo senhor Renato Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado. Resposta ao ofício 128 de 2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício acima mencionado, relativo à sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020, informa-se que, em relação à proposição do ilustríssimo vereador Gilson Alves Rodrigues, a proposição número 10 de 2020, proposição encaminhada e respondida pelo controle interno, via ofício número 171 de 2020, em anexo. E em relação às proposições do ilustríssimo senhor vereador Sidney Petri Galderipe, que são 50, 51, 52, 53, proposições encaminhadas para a Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Trânsito, para fim de ajustar ao plano de trabalho e atendimento na medida do possível da solicitação proposta. Atenciosamente, José Antônio Duarte da Rosa, Prefeito Municipal. Ofício 081, do dia 1º de outubro de 2020, ao excelentíssimo senhor Renato Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, assunto resposta ao ofício número 133 de 2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício acima mencionado, relativo à sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2020, informa-se que, em relação às proposições do ilustríssimo senhor vereador Sidney Petri Galderipe, que são as proposições 54, 55, 56 e 57, proposições que foram encaminhadas para a Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Trânsito, para fim de se ajustar ao plano de trabalho e atendimento na medida do possível da solicitação proposta. E em relação à proposição do ilustríssimo vereador Renato Rodrigues, proposição 17/2020, referente à proposição número 17, o decreto número 843, de 29 de setembro de 2020, no seu artigo 16, que autoriza as atividades esportivas ao ar livre em espaço privado, conforme as normativas do mesmo em anexo. Artigo 16. Fica autorizada a abertura dos espaços privados de prática de esporte com a finalidade exclusiva da realização de atividades físicas ao ar livre, limitada a quantidade de pessoas participantes da atividade, conforme plano de contingência, a ser apresentado pelo responsável do espaço, ficando vedada a presença de público, plateia, torcida, acompanhantes ou terceiros, ficando vedada ainda a formação de aglomeração no entorno das dependências do estabelecimento. Proposição 18 e 19. Proposições encaminhadas para a Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Trânsito, para fim de se ajustar ao plano de trabalho e atendimento na medida do possível da solicitação proposta. Atenciosamente, José Antônio da Rosa, Prefeito Municipal. Em anexo, acompanha o decreto 843. Correspondência encaminhada ao Poder Legislativo.
Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização, Ofício Circular número 28/2020, Porto Alegre, 2 de outubro de 2020, aos senhores prefeito, presidente de Câmara de Vereadores, administradores das entidades municipais e da administração indireta. Senhores administradores, informa-se que foi publicado no portal do DSTCE a versão 1.0 dos ementários da classificação por natureza da receita e despesa orçamentária e do plano de contas aplicado ao setor público do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cujos códigos e especificação deverão ser adotadas obrigatoriamente, inclusive pelas empresas estatais dependentes no exercício de 2021. Os arquivos encontram-se disponíveis no portal deste Tribunal de Contas, em portal jurisdicionado dos Sistemas de Controle Externo, SIAP e PCASP. Eventuais dúvidas sobre o conteúdo desse ofício poderão ser sanadas junto à consultoria técnica desse TCE pelo telefone 51 3214 9805 ou pelo portal institucional Consultoria Técnica Contatos. Fale conosco, consulta contabilidade. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, diretor de controle de fiscalização. Departamento Nacional de Infraestrutura, Transporte e Superintendência Regional do Rio Grande do Sul. Ao senhor Renato Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Pinheiro Machado. Assunto ofício 088-2020, de 10/6/2020, que solicita a manutenção dos trechos da BR-293, trecho Pelotas-Bagé. Referência a caso responde esse ofício, indicar expressamente o processo número 50.610.0041.73/2020-49. Prezado senhor, em atenção ao ofício acima referido, informamos que, em função do atraso no processo licitatório, a rodovia BR-293 ficou sem contratos de manutenção por alguns meses. 2. Contudo, no último dia 13 de setembro, foi dada a ordem de início ao contrato de manutenção de tal segmento rodoviário. Já está sendo realizado o serviço de manutenção e conservação no local, sendo que temos, para o momento, e com protesto de elevada estima e consideração, subscrevemos atenciosamente, engenheiro Delmar Peregrini Filho, superintendente regional do Rio Grande do Sul. Avisos da mesa diretora. Essa sessão plenária ordinária está sendo transmitida via internet, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus e com o amparo da resolução número 04, de 29 de abril de 2020, que estabelece no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiro Machado, porém está liberada a presença de público, respeitando os limites de distanciamento, sendo permitido o acesso de 20 pessoas ao plenário Walter Azambuja. Proposições protocoladas: PSB 2, PDT 2. Projeto de lei protocolados nenhum. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 28/2020, que autoriza a prorrogação de contratos temporários regidos pela Lei Municipal número 4329, de 19 de novembro de 2018, em virtude do enfrentamento da pandemia de coronavírus, Covid-19, de autoria do Poder Executivo e relatoria a cargo do vereador Gilson Rodrigues. Tramitando na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2020, de autoria do Executivo e relatoria a cargo do vereador Gilson Rodrigues. Parecer nas comissões nenhum. Projeto de lei em votação nenhum, senhor presidente. Vamos então para registros e proposições. Passando a palavra para a bancada do PSDB, Adão Martinho, para seus registros. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, os colegas vereadores, funcionários, as pessoas que nos assistem aqui na nossa casa e as que nos assistem através das redes sociais em suas casas. Hoje
faço o início de uma retrospectiva do meu trabalho desde que comecei aqui nessa casa. Eu começo com a proposição número 1 de 2017, que faz uma sugestão de um projeto, Todos contra o Crack. Esse projeto começou numa viagem que fizemos a Brasília, e na volta eu, o vereador Gilson e o vereador Fabrício comentávamos sobre a nocividade, o problema sério do crack, o mal do século, que nossos jovens estavam enfrentando. Quadrilhas, homens perigosos vindo do nosso município, matando nossos jovens, e nós queríamos uma providência. Como exemplo, a cidade de Montenegro, que montou uma campanha Todos contra o Crack, e conseguiram combater, né? Conseguiram combater. Infelizmente, não fomos ouvidos. Também a proposição 2017, número 6, que seja indicado 2 servidores para trabalhar efetivamente na vida de Torrinhas. Torrinhas tem prédios públicos, a escola, tem o cemitério, tem a água, né? Então, era necessário alguém que representasse o poder público naquele local lá. E tinha um servidor que pedia para ir para lá na época. Infelizmente, também a gente não conseguiu com que fosse aceito este pedido. Também, de 2017, eu pedi que fosse providenciado o atendimento médico diário na unidade básica de Torrinhas, bem como a disponibilização de uma ambulância 24 horas no local. Já várias vezes falei aqui, é um local muito longe da sede do município e totalmente desatendido pelo poder público. Só o centro de Torrinhas ali dá 46 quilômetros. Até o final do município dá mais de 100. Né? Então, pedi para que intensificasse o atendimento médico, centralizasse o atendimento médico em Torrinhas. Fiz o pedido e fiz um ofício para a ex-deputada Ieda Cruz, para que nos conseguisse uma ambulância para aquele local. Tenho pedido em mãos aqui e fomos atendidos. Fomos atendidos. A deputada Ieda Cruz nos deu uma ambulância que foi entregue, né? Só, infelizmente, não conseguimos colocar em Torrinhas. Também, proposição número 2 de 2017, solicito o Poder Executivo Municipal, através do Conselho Municipal de Trânsito, para que seja criada uma regulamentação de trânsito com as seguintes normas. Criar uma rota de caminhões de grande porte, possam trafegar livremente, visando evitar acidentes, como recentemente aconteceu próximo à pracinha da Avenida Álvaro Chaves. Acho que quem está lembrado, vários acidentes com caminhões de grande porte aconteceu na nossa cidade, veículos conjugados, principalmente os veículos carregando madeira, né? E então eu fiz esse pedido e junto com esse pedido eu entreguei em mãos do executivo um projeto para normalizar, melhorar a situação do trânsito em Pinheiro. Como todos sabem, fui polícia há mais de 30 anos, trabalhei nesse município e tenho um certo conhecimento, trabalhei, fiz vários cursos na área, né? Então me propus a ajudar o município nesse sentido. Infelizmente, não conseguimos ser atendidos também. Posterior
a não ser atendido, eu fiz uma solicitação para saber onde estava sendo usado o dinheiro arrecadado através do Código de Trânsito, através do artigo 320 do Código de Trânsito brasileiro, que fala que 5% das infrações que acontecem no município retornam em benfeitorias, né? Melhoria de trânsito, sinalização, tudo, né? Infelizmente, não fomos atendidos. Também, na época, em 2017, antes do projeto Zoonoses, o problema sério com animais em via pública, né, causando transtorno, e também sendo massacrados, porque o animal de rua é uma vítima, outra vítima do homem, né? É outra vítima do homem. Aí pedi para que fosse firmada uma parceria do Poder Público Municipal e o Grupo de Proteção Animal, Unidos para Amar, a fim de controlar o número de animais domésticos abandonados em via pública. Eu também, estudando os problemas, né, do município em 2017, logo que entrei, a gente se deparou que tinha uma construção lá do ginásio, do ginásio da escola Ana Teresa da Rosa, e que não tinha sido construído. Fomos atrás, pedi aqui, ó, pedi que fosse, no início pedi para que fosse construída a quadra poliesportiva coberta da Ana Teresa da Rosa. Tá? Depois, como não fomos atendidos, fomos saber onde é que estavam os valores, R$ 505.000,58, destinado ao município através do Programa de Aceleração Crescimento PAC 2. Não recebemos respostas, descobrimos que não tinha sido feito e talvez nós não pudéssemos mais usar a verba, porque a administração que estava saindo perdeu a verba e ainda não renovou o contrato, para que aí aconteceu que nós não pudéssemos usar, né? Então, foi trágico, gente, trágico. Imagine só, 505 mil para construir coisas para criança e deixar ir embora. Imagine só, gente, o transtorno para um bairro tão pobre como Torrinhas, tão desassistido pelo poder público. Também fiz uma proposição a 027 de 2017 para que fosse disponibilizado um transporte escolar que leva crianças para escolas do interior do município, um monitor, a fim de dar um suporte de segurança às crianças de séries iniciais. Eu penso assim, eu sou pai, tenho um menino que vai fazer 5 anos agora, domingo, eu jamais deixaria meu filho andar dentro de um ônibus, né, conduzido por mais competente que fosse o motorista. Não tem humanamente possível dirigir e cuidar um ônibus cheio de criança, né? Pedi para que o executivo, através da Secretaria de Educação, providenciasse num monitor para acompanhar as crianças. Pedi também, a proposição número 10, 2017, que fosse construído abrigos na estrada da localidade Jaíba e Areal. Pedi para que fosse indicado 2 servidores para trabalhar efetivamente na Vila Umbus, outro local abandonado, com prédios públicos, e
infelizmente, né, hoje tem a saúde, tem o prédio da saúde, prédio da escola ali, e o bom seria se tivesse um servidor ali para fazer a manutenção dos prédios. Também tem uma sugestão de um projeto, que seja apreciada a sugestão de projeto que institui o Programa Municipal de Orientação sobre Síndrome de Down e da outras providências, conforme o projeto de lei que encaminha anexo, com justificativas sobre o mesmo. Infelizmente, também não fomos ouvidos. Seja providenciado também para a região da Restinga, Areal, um agente de saúde, que tinha, na época, tinha sido se aposentou e não ficou ninguém em seu lugar. O agente de saúde, às vezes, é a única visita que uma casa no interior lá recebe. A importância do agente é abissal, é muito importante a presença do agente, né? Porque leva informações para pessoas que vivem distante do centro da cidade, né? Seria isso. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Eu hoje agradeço meu espaço, vice-presidente. Quero cumprimentar também nosso presidente Cipim, que chegou ali, o Márcio. Seja bem-vindo nessa casa. Passo a palavra, então, à bancada do PSB, vereador Fabrício Costa, para seus registros. Saúdo o presidente, saúdo os demais vereadores, aqueles que nos acompanham no recinto, também aqueles que estão nas suas casas, vendo esta sessão especial. Boa noite, especial cumprimento a todos. Neste dia de hoje, farei relato de duas circunstâncias que muito importantes para o município, mas que uma delas em função também do período da pandemia, está tendo dificuldades, mas enfim, deve ser elencada, deve ser trabalhada. Então, logo possamos sair deste contexto de doenças e também aproveitando já que é o mês de conscientização, Outubro Rosa, que é com relação à conscientização das mulheres para prevenção de câncer especificamente que atua nas mulheres, seja ele de mama, colo do útero. Existe até lei a nível estadual nesse sentido, que era para trazer à tona o debate, a conscientização, mostrar os modos, as maneiras que as mulheres podem chegar até o serviço de saúde para diagnosticar estas doenças. E este é um mês importante para fazer essa conscientização. E sabemos também que aqui o município, infelizmente, muitas mulheres têm esses problemas e por vezes até acabam descobrindo de forma tardia, o que dificulta o tratamento. Então, este é um alerta. Sabemos que, como mencionei anteriormente, sabemos que nesse momento é uma situação bem delicada de saúde que estamos vivendo, mas a prevenção deve ser elencada também em períodos de situações como as que estamos neste momento. Outra questão que a gente até foi meu tema aqui nesta casa no ano 2019, através de indicação ao Poder Executivo, que trata-se da parte de cursos de profissionalização. Também sabemos que nesse período agora, principalmente na época eu fiz todo um levantamento, levei até o Poder Executivo como acessar esses cursos, principalmente aqueles voltados ao Senai. Tem aquelas carretas escola que chegam até os municípios através de parcerias, e o que
deve ficar bem registrado aqui para que, quem sabe, os próximos gestores possam e é viável, que outros municípios assim já fazem, que é acessar este serviço em benefício dos jovens, em benefício da comunidade, de maneira a profissionalizar pessoas, e são recursos que são vinculados ao IGD, do Bolsa Família, recursos federais, e que tem essa possibilidade justamente de trabalhar neste sentido. Então, é algo que deve sim a comunidade ter acesso, não passa necessariamente por recurso próprio do município, são recursos federais que chegam até o município, onde uma das áreas que pode ser utilizada é essa. Então, que possa ser feito isto tão logo possível, tão logo ocorra, é claro, interesse político também, porque sem haver esse interesse, não, como em 2019, poderá não se firmar no futuro, mas que possa, para o benefício da comunidade, para o benefício daqueles que precisam, daqueles que almejam ter uma profissão, daqueles que hoje mesmo conversava com uma jovem e ela se vê o desânimo, principalmente da nossa juventude, e aí entra em outro problema, que quando essa juventude está com desânimo, não falta aquela influência que possa levar para o caminho das drogas, como o vereador Adão mencionou anteriormente, que já havíamos essa preocupação e temos essa preocupação. Então, que possa ser uma maneira de contornar, de dar um futuro profissional para as pessoas, e que a comunidade venha ser agraciada com tais situações. Vejo que isto é algo que também vai ser, é claro, naturalmente vai ser debatido nesse período ao qual estamos vivendo, na parte principalmente das candidaturas majoritárias, mas vejo como importante também trazer esses registros que já foi elencado aqui nessa casa, oportunidade para que esse debate e essas circunstâncias viessem a ocorrer. Presidente, no dia de hoje encerro aqui a minha fala e agradeço o espaço. Seus registros serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PSB, vereador Calderipe. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, senhores que nos acompanham aqui, os funcionários da casa, o pessoal do interior, lá de fora, que acompanha a gente aqui por as redes sociais. Eu tenho duas proposições para registrar na noite de hoje. Uma proposição, já é a terceira que eu peço aqui, que é a troca de uns bueiros aqui na estrada para Filtrinha, a 4 km da cidade. Ali foi a reta escavadeira lá, limpou a sarjeta lá, uma caçamba levou uma caçamba de resíduo de asfalto, botou em cima lá, ficou bom, bonito lá, só que não desentupiram os bueiros estão quebrados ali, enquanto não trocar não vai resolver o problema. Aí veio a chuva, levou aquele material embora, que é um desperdício do dinheiro público que foi jogado fora ali. E a outra proposição é a operação tapa-buraco, ali na Dário Souza. Ali foi colocado resíduo de asfalto ali, mas está em péssimas condições, ali perto do Big, e não dá mais para se andar, está até querendo cortar pneu aquela esquina ali. E eu também pedi aqui, se desse para o secretário mandar uma reta lá para Cancela de Ferro, para o seu Amaro, lá para limpar os bebedouros lá. O seu Amaro pagou no verão passado lá as horas para o secretário da Nuvem lá limpar os bebedouros dele. Passou todo o verão e já está chegando o verão de novo e ele está com os bebedouros sujos lá. Precisava que fosse em seguida enquanto tem água lá para limpar os bebedouros. Depois, quando tem seca, não vem água. Por hoje era isso, presidente. Obrigado pelo espaço. Seus pedidos serão encaminhados, Executivo Municipal. Com a palavra, a bancada do PP, Ronaldo Madugra, para seus registros. Gostaria de saudar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, o presidente do Sindicato dos Funcionários de Pinheiro Machado, o Márcio, presidente do Simpim, também o Wellington, que nos acompanha, e demais pessoas da plateia, e também nossos internautas que nos acompanham através das redes sociais. Nosso muito boa noite. Ao começar a discorrer da minha fala, eu gostaria de falar na importância do Outubro Rosa,
e abrir um parênteses nessa importância do Outubro Rosa, porque a gente vê que os prédios públicos em algumas cidades, inclusive em Brasília, estão enfeitados de rosa para comemoração à prevenção do câncer de mama. Mas a gente observa que ainda falta o acesso às mulheres que estão na idade de fazer o seu autoexame, o exame da prevenção do câncer de mama, e ainda falta a disponibilidade de exames. Cito para vocês como exemplo, a cidade de Piratini tinha pactuado, tinha referência para fazer o autoexame, o exame para prevenção do câncer de mama, e hoje não tem mais. Nossas mulheres de Pinheiro Machado estão indo para a cidade de Jaguarão para fazer o autoexame, o exame de prevenção de câncer de mama. Então, é muito mais que uma simbologia, é muito mais que uma simples cor de identificação, o rosa. É preciso também ter a consciência, os governantes, que os municípios precisam estar equiparados, estarem preparados e com recursos do governo federal para ter o seu aparelho de mamografia e tão mais perto para as mulheres ter acesso ao autoexame. A gente sabe que muitas mulheres no município de Pinheiro Machado não estão fazendo o exame, justamente por terem que ir até a cidade de Jaguarão. Então, é preciso um olhar especial, além da cor rosa que colocar nos prédios públicos. Então, a gente chama a atenção, essa minha fala é para alertar, é para sinalizar que a gente precisa de muito mais que um simples outubro é chamado de rosa. A gente precisa de atitudes, a gente precisa de recurso para poder implantar o autoexame em todos os municípios do Brasil. A gente sabe que não é o caso só de Pinheiro Machado, como de várias outras cidades que precisam do exame, do autoexame. Também gostaria de fazer uma chamada especial. O que os gestores públicos estão pensando para 2021 com a situação na área da educação? Sabemos que um ano atípico, que foi acometido pelo Covid-19, as atividades escolares, aonde os professores tentam da melhor forma aproximar as crianças das atividades escolares, mas nós temos que pensar que existe crianças precisando, que estão na fase da alfabetização e letramento, que é a fase de aprender a ler e escrever. Também sabemos que existe crianças que estão no divisor de águas, adolescentes, 5ª série, 7ª série, e todos vão avançar para um ano posterior. Como o gestor, em 2021, vai pensar na qualidade do ensino, buscando o que ficou para trás, porque não tem como o gestor pensar na vida normal em 2021, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, entrarem para uma sala de aula e continuar como se nada tivesse acontecido em 2020. É preciso um olhar especial, é preciso o gestor se programar, se planejar para as atividades compensatórias, e isso tem custo. E eu não falo só em Pinheiro Machado, eu falo em Brasil, falo também em Estado do Rio Grande do Sul. Alguém tem que dar o pontapé inicial no despertar, principalmente na CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, para criarem mecanismos para essas crianças, esses adolescentes, no ano de 2021. Porque o município não tem condições, os municípios com a arrecadação baixa, os municípios endividados, mesmo com a melhora do Fundeb, não tem condições, não tem recursos financeiros para garantir o suporte do turno inverso, da atividade compensatória. Os municípios não têm. Mas é preciso se organizarem, é preciso fazer as movimentações para que os senadores, para que o Congresso Federal
aporte recursos para turno inverso na área da educação, para todo esse grupo que ficou desassistido, entre aspas, que ficou prejudicado pela qualidade do ensino, e eu não vou dizer que a culpa é dos professores que estão se esmerando, mas a gente sabe que muitos pais não têm o conhecimento da tecnologia do celular, muitas vezes o sinal de internet não chega até a localidade, às vezes também o aluno ele já tem uma dificuldade de aprendizagem, e ele não estando dentro da sala de aula, que o professor é o facilitador, ele muito mais dificuldades vai ter. E isso vai ser carregado na sua bagagem, na sua vida escolar, por todo o período. Mas os gestores, que são os responsáveis pela qualidade de vida, pela qualidade de ensino, pela qualidade de educação, precisam construir mecanismos. Aqui nós temos a FAMURES, nós temos aqui a Zona Sul, a gente vai pegando a Zona Sul, FAMURES, CNM, para construírem um plano estratégico para a educação. Fechando esse diálogo, e eu vou remeter o pronunciamento para o prefeito municipal, para que ele ainda tem até final de dezembro para tocar o município, que ele desencadeie esse assunto junto aos órgãos competentes até 31 de dezembro. Porque esse assunto também não é só assunto dos gestores públicos. Esse assunto também passa a ser assunto de interesse do Ministério Público. Quando fala em qualidade de ensino, o Ministério Público também passa a ter interesse no assunto, para que ele dê um pontapé inicial e provoque as autoridades. Na sequência, Márcio, eu me dirijo aqui a fala para ti, como novo presidente do sindicato, do Simpim. Eu vinha falando em algumas vezes, eu não sei qual a tua construção do diálogo com o Executivo, mas que, se fosse possível, que o prefeito segurasse, cortasse, estancasse todas as formas de despesa que existissem no município e contas, para tentar amenizar a situação dos funcionários e deixasse essas dívidas, essas contas assumidas por o próximo prefeito, para que assim pudesse construir. Porque a gente vê muito bem os discursos hoje, e eu presto muita atenção. Existe uma grande diferença numa fala que diz o seguinte: colocar salário em dia. Colocar salário em dia significa o quê? Puxar o passado. Pagar em dia significa presente para frente. Presente para frente. Então, estas falas, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a vida do funcionário, ela é passado, presente e futuro. E uma fala, ela pode ser só presente, ela pode ser só futuro, ela pode ser só passado. E depois não podemos mudar a fala. Então, os compromissos com os funcionários públicos têm que ser pagamento em dia, e pagamento, além de ser o pagamento em dia, colocar em dia, né? Não pode ser só a fala, eu vou pagar em dia, para não ter uma interpretação depois equivocada da cobrança. Eu faço esse alerta porque às vezes as pessoas só escutam o que ecoa mais fácil. E essa preocupação com os funcionários públicos, a gente sabe que é o CNPJ do município, não é só o gestor. Então eu fiz essa fala para o prefeito Zé Antônio, preocupado com a situação do funcionário público, do pagamento do salário em dia. Tá? Obrigado pelo espaço. Boa noite a todos. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PT, Gilson Rodrigues, para seus registros. Gostaria de saudar o presidente da casa, os colegas vereadores, os nossos funcionários da casa, todos que estão nos assistindo aqui na casa, pessoal que está pelas redes sociais da casa,
do Legislativo. Eu sou um cara muito na mesma coisa, que olho muito e analiso a questão teórica, mas também gosto de analisar o prático. Eu fico louco quando as pessoas vêm com... E na eleição, e na campanha, tu fica 3 anos e meio, às vezes numa briga ferrenha entre os políticos, entre as pessoas, entre os segmentos, defendendo as ideias, defendendo as ideologias, e no mesmo momento, chega no momento eleitoral, se divide as pessoas, os grupos, e começam vários candidatos, e as pessoas da sociedade. As pessoas se aglomeram com um grupo e se ajeita aqui, se ajeita ali, pensando numa coisa boa lá na frente. As pessoas da sociedade. E começam a pisar em ovos para discutir os assuntos do nosso município. Começam a pisar em ovos para tentar não dizer de fato que situação que o nosso município está. A gente olha as lives dos adversários, principalmente dos candidatos a prefeito. Aqui eu dirijo a palavra para os candidatos a prefeito. Vocês aqui, aquele negócio do ano que vem, nós vamos ter que fazer uma equalizão aqui, aquele negócio que tu fala sempre, Ronaldo, aqui nessa casa. E eu quero fazer isso em 2021, 2024, aqui com a casa. Dependendo de quem estiver aqui, nós precisamos fazer uma unidade para resolver os problemas do município. Sei que não tem unidade, às vezes, nem na família, nem os dedos, assim, é um diferente do outro, mas a tentativa de você trabalhar com a unificação de projetos que principalmente protege e alinhe para resolver os problemas do município e no mesmo tempo busca o desenvolvimento. Nós vamos buscar, com todos os segmentos, todos, aqui nesse ano que vem, a partir dessa eleição. Agora, nós não podemos entrar numa eleição e começar a pisar em ovos. Não querer discutir de fato o que é. E dizia um professor uma vez em São Paulo, e eu tive o privilégio de escutar uma palestra do Paulo Freire, que o poder de convencimento das palavras é extraordinário. Uma lavagem, para quem é estudioso, estudado, às vezes, vocês vejam os monges lá, ficam uma semana sem comer, meditando. Eles disseram que não sentem fome. O poder de convencimento da mente. E na política é assim. Às vezes está tudo errado, as pessoas tentam convencer que está uma maravilha. E aí, eu trago essa reflexão aqui, para as pessoas de Pinheiro Machado, não votarem errado, refletirem de quem, de fato, pode defender a classe, não segmentos, classe. Classe de que vai desenvolver, seja lá os vereadores, seja lá o prefeito, que vai defender, não para chegar a fazer uma junção de partidos e tal, para depois discutir e ajeitar a vida de um de outro em secretaria. Não pode ser assim. Por isso que o nosso município está aqui, um déficit que vai fechar esse ano 2020, 11 milhões de reais. Dito na audiência pública na segunda-feira. Aí, nós chegamos no momento eleitoral, sempre um joga para o outro. Porque fulano disse, fulano fez, todos estão na mesma carroça e passaram por aqui. Prefeitos, vereadores e tal. Mas e adianta? Nós vamos ter debate semana que vem com os prefeitos. Eu quero dizer aqui para o Carlos Ernesto o que ele fez de errado. Coisas boas ele fez. Para o Rogério, para o nosso oponente, dizer o que ele pensa. Nós discutir, vou dizer também o que eu penso. Nós vamos ter debate, que eu acho que engrandece, além das coisas ruins, mas também o que você pode fazer
para o nosso município. E não vamos pisar em ovos ali para... Não, eu não posso te questionar, porque eu vou perder o voto fulano, porque está em cima do muro. Não. Nós vamos discutir do FAPES, e aí vem embora. Quem pode fazer? Nós não podemos voltar no antiguidade das bolantas. O que pensam os candidatos a prefeito sobre as junções? Quem que vai mandar no município em 2021, se coligações ganharem? Quem de fato vai mandar? Isso tudo nós temos que discutir, para a partir daí você ver quem que vai estar defendendo a classe dos funcionários públicos, a classe dos trabalhadores, buscando pessoas qualificadas lá no funcionário público. Eu penso de que nós não podemos, o ano que vem com um rombo de 11 milhões, você chegar à conclusão de que tem que empregar o amigo, ciclano e fulano, com um rombo desse tamanho. Nós temos que buscar, seu Caldeirão, pessoas qualificadas no grupo. E eu duvido, se nós não vamos ter, nos 400, 300, quase 400 funcionários que estão na ativa, pessoas qualificadas para ajudar a conduzir esse município. Eu duvido. E aí, por que pisar em ovos? Porque muitas pessoas, a gente anda pedindo voto e conversando sobre o município. Eu até te votar, mas me ofereceram um emprego lá no ano que vem, me ofereceram uma secretaria, estão fatiando o negócio. E eu não trabalho assim. Primeiro, nós vamos ter que resolver o problema do município e buscar pessoas qualificadas para resolver. No corpo do funcionário público, nós achamos isso. Segunda coisa, objetivo de gestores, nós temos que buscar para resolver o problema da vida, além econômica do município, a vida das pessoas. A vida das pessoas. As pessoas estão desempregadas. Se você olhar, em todos os momentos eleitoreiro, ali querem mais o desemprego é grande, mais de 100, 200 pessoas querem trabalhar na campanha, na política eleitoral. Cara, o desemprego é muito grande, então nós temos que travar um debate, não de cargos, mas e sim de como que você vai buscar alternativa para resolver o problema do município econômico e social. E eu poderia aqui entrar na área da saúde, que nós precisamos requalificar, rebuscar profissionais, especialistas em todas as áreas para vir até Pinheiro. O Hélito fez um belo trabalho na secretaria como secretário. Agora nós vamos ter que fazer o seguinte, nós não podemos ter uma secretaria da saúde para transportar gente. Nós vamos ter que, além, claro que não vamos deixar ninguém em pé, mas nós vamos ter que buscar profissionais para chegar mais perto aqui do hospital, fazer convênios qualificados, buscar mais recursos para melhorar o hospital de Pinheiro Machado. Se precisar o município investir 100 mil reais por mês, tem que investir, buscar recursos para trazer especialista, para trazer anestesista, para voltar as crianças nascerem ali, melhorar, fazer leitos. Nós precisamos ir lá no interior, chegar mais perto do médico, não cada 15 dias, não chorar as pitangas para marcar, para arrancar um dente que está doendo, que faz uma semana. Nós temos que buscar essa alternativa. Nós temos que buscar a questão da agricultura. Nós temos que fazer convênio com o chasqueiro, com a Embrapa, para buscar distribuição de mudas de árvore, mudas de flores, mudas, melhorar os canteiros da cidade. Podemos buscar a vida, buscando convênio para plantar mudas de flores. Distribuição de peixe, seu Calderipe, lá com o chasqueiro, eles têm a vontade de peixe. Nós precisamos a Secretaria da Agricultura tem que funcionar, tem que estar ativa para buscar os peixes, buscar mudas de frutas, convênio com a Embrapa, convênio com a Padre Jusino ali, que está distribuindo para Candiota e Ulha Negra mudas de árvores, frutas, e nós não temos nem secretaria, nós não temos discussão do que é a necessidade de tu
ter água, seu Caldeirinho. O ano que vem vai vir seca, se vem, tomara que não venha. Nós precisamos ter um grupo, nós precisamos ter esse debate do troca-troca, que não tem esse debate, nós não temos debate. Ah, mas eu não sei o que. Olha, nós não temos. Ah, mas a cultura e o esporte. Nós não temos no município que tem que ter um departamento que funcione, seja o fermento para ter a questão esportista. O município não vai gastar nada, é só ter o fermento para organizar e as pessoas automaticamente vão participar e vão contribuir. Esse debate nós precisamos retravar no nosso município, que está abandonado. Claro, eu não estou falando desse ano, Gilson, mas tem a pandemia. Não, antes da pandemia, não teve campeonato de campo de 11. Teve nos últimos, na chegada ali, um de salão que funcionou muito bem. As pessoas se envolvem, pagam para as coisas andarem. Nós precisamos que o município seja sujeito da maior festa da Fiovelha do nosso município, que o município ajude o sindicato rural, senão vai morrer aquele negócio ali. Porque os sindicatos estão sem recurso para fazer. O município tem que entrar em campo e ser o fermentador e buscar recurso, e ser parceiro, buscar público, parcerias de público e privado para você fazer. Está terminando meu tempo, eu poderia falar em outras áreas da educação aqui. O funcionário público nós temos que fazer pagar em dia. A principal ferramenta do município é o funcionário público, tem que fazer pagar em dia. Tem que travar tudo e paga em dia, depois segue as outras coisas. Não vai negar conta nenhuma de nenhum que está devendo. Mas tem que buscar alternativa e nós vamos buscar nesse ano que vem. Obrigado, presidente, pelo espaço. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra, então, bancada do NDB, Jaime Lucas, para seus registros. Cumprimento o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento Marzinho, Quilau, Antônio, também o Pingo e o secretário, ex-secretário Hélito, e também o nosso presidente do Simpim, o Márcio Garcia. Antes que eu entre na questão, no cerne do problema de Pinheiro Machado, eu quero fazer um pedido aqui ao prefeito municipal, amanhã, já marquei uma audiência com ele amanhã, mas quero registrar aqui, que ficou muitos serviços pagos para trás. Foram pagos e não foram realizados. Isso é feio. Pegaram o dinheiro das pessoas e não realizaram o trabalho. Eu vou citar aqui o seu João Carlos dos Santos Peraça, ali do São João Batista, que pagou dia 28 de fevereiro, bem na estiagem, e até ontem não tinha ido lá a máquina ainda para fazer o poço que ele tinha pago na Secretaria de Obras. Então, eu vou pedir para o prefeito que ainda há tempo de fazer essa correção, tem que fazer isso, embora agora as chuvas vieram, ou então faça a devolução do dinheiro. Então, são coisas que eu não sei como é que passa, que controle é esse, não consigo entender. Não dá para entender isso. Na última terça-feira, às 19 horas, nós começamos 19h30, nós começamos a discutir aqui a questão do segundo quadrimestre de 2020. Nada é alentador para quem entende de número e conhece número e sabe interpretar a contabilidade. Nada é alentador para o município de Pinheiro Machado. Os números, verdadeiro desastre, esse exercício que vai repercutir no exercício vindouro. Isso não é eu que estou dizendo, isso aqui está aqui no relatório contábil, acompanhado pela contadora do município. Eu dizendo isso, eu vou amanhã também, nesse momento, quero me encontrar com o prefeito, e na mesma linha de raciocínio, o vereador Ronaldo, o prefeito vai ter que dar uma segurada, Márcio. Ele vai ter que segurar o que ele puder, porque senão, em dezembro, vai ser um Deus nos acuda.
E eu vou te dizer por que vai ser um Deus nos acuda. Vai cada vez se distanciar mais aos pagamentos, porque a receita nossa, ela vem caindo assustadoramente. Nós não cumprimos nenhuma meta fiscal. Só para ter uma ideia, a educação parada gastou 27%, quase 28%. Ela parada, porque ela não funcionou. A educação tem uma distorção, a saúde tem uma distorção que gastou menos, que também vai apontar o prefeito, porque se ele não corrigir os 15, que é o mínimo, também vai apontá-lo. Então, esses são os assuntos que eu estou registrando na casa aqui, me dirigindo às pessoas que estão nos assistindo, e amanhã, pessoalmente, quero dizer para o prefeito isso, que ele é meu amigo, tenho a obrigação, como legislador, como vereador, também de levar informação para ele, que daqui a pouco, de tanta turbulência, essas coisas escapam do seu comando. Só para tu ter uma ideia, Márcio, o que eu estou falando, 2020, nós votamos um orçamento de 2020 com a previsão de arrecadação de 50.250.000 reais. E até o 8º mês desse exercício, nós só arrecadamos 28.727,69. Ou seja, eu pego esse valor, divido por 8 meses, que é até o fim de agosto, e eu tenho uma arrecadação média mensal de 3.500.000. Bom, para mim atingir os 50.250.000, que era a previsão contábil, administrativa, e que passou por essa casa, está me faltando 22 milhões. Para mim arrecadar em 4 meses. Tem que ter uma média por mês de 5,5 milhões por mês. Não vai alcançar. Não vai alcançar. Então, se eu voltar no assunto, de que se nós mantermos a média de 3,5 milhões, como já vem mantendo, até o fim do exercício, 2020, nós vamos ficar com a defasagem de 8 milhões, vereador Fabrício. 8 milhões daquilo que já foi projetado e pago, e gasto. Porque tu teve, assim, foram empenhados até fim de agosto 29.650.867,70 e só foram pagos 27. Está lá empilhado, está lá os empenhos. O que foi empenhado, hein? Fora o que não empenharam. É drástica a situação. Eu vejo os candidatos esboçando aí, vamos pagar em dia, vamos fazer isso aqui, mas eles não dizem como. Eles não dizem como que eles vão pagar. Eles têm que dizer, eu vou mexer aqui, vou mexer ali, vou mexer lá. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma reforma administrativa, eu vou ter que sentar com o funcionalismo, eu vou ter que sentar com o empresariado local, eu vou ter que sentar com as forças vivas, eu vou ter que sentar com os políticos, eu vou ter que reduzir aqui, reduzir ali. Eu tenho que falar em número. Quem não fala em número, porque ele não entende de número. É fraco de número. E quem é fraco de número não vai administrar legal. Só para tu ter outro dado para te levar para o teu sindicato, que assim tu representa, e eu sei que tu é muito firme e acredito que vai fazer um baita de um trabalho, e é importante. O sindicalista, o presidente do sindicato, ele é importante, ele é o mediador, ele é o homem que vai bater de frente defendendo os direitos dos seus representados, que ele representa. É a mesma coisa que o prefeito ficar bravo com a oposição, ele não deve ficar bravo com a oposição. A oposição está apontando muitas coisas, às vezes importantes, às vezes não é, mas tu tem que ir lá e conferir se é ou não é. Daí a pouco eles estão te dando uma informação de suma importância. Só para tu ter uma ideia, que é o Fundo de Aposentadoria, que é o FAPES, que esse é o tendão de Aquiles, esse é o grande problema desse município, para mim é o maior problema que tem, não tem como ser outro. Até o 8º mês, até fim de agosto, desembolsou para o fundo 5.356.724. Esses 5 milhões, se tivesse o fundo certo, regularizado, não teria salário atrasado, não teria 13º atrasado,
Não tinha vale alimentação atrasado, quer dizer, então, um parafuso solto não deixa o motor funcionar. Vamos discutir como acertar o fundo de aposentadoria. Não sabem. Sabem não. Não sabem dizer como é que vão fazer. E nem quero saber. Exatamente o que é. Só que então o que tu vai entender? Se nós não vamos arrecadar os 52 milhões e 500, 250, já vamos ficar com mais outro rombo no fim do ano. O próximo prefeito, ele nem vai ter que puxar o freio de mão, ele vai ter que macaquear o carro dele. Para ele poder começar a governar, ele vai ter que sentar no baldrame, no chão, com funcionalismo, com as forças vivas, com a economia local, e dizer assim, olha, eu tenho a receita X e uma despesa X mais 2. A minha despesa é maior que a receita. E quando a despesa é maior que a receita, tu tem que saber que tu tem que parar, fazer uma reflexão e saber que... tem que botar para a rua. Não, ninguém vai botar para a rua, ninguém pode tirar direito, o direito é adquirido, acabou a buia, não se discute esse assunto não está em discussão, tem os direitos, cumpre-se, mas como nós mantemos direito e regularizamos uma situação financeira de forma correta, legal, justa. Se eu não pago o salário em dia, eu não faço casinha. É mentira que eu vou fazer casinha. Se eu não pago o vale alimentação, é mentira que eu vou melhorar o setor tal. Se eu não pago o funcionalismo em dia, não tem porque é o caixa, é como a vida tua, é como a vida de qualquer cidadão. Ganha 8 mil reais e gasta por 15, vai voltar 7. Então, este exercício contábil, financeiro, que ele tem que ser feito, muito bem feito, saber como fazer. Os aposentados hoje têm uma vida longa, graças a Deus que as pessoas estão vivendo mais, 80 anos. Então, não tem aquela, vai diminuir o pessoal que está inativo. Não, vai ter mais inativo. Porque até 2025, talvez nós tenha já ativo somente 300 funcionários. E nem sei se isso vai ter, Antônio. Nem se isso vai ter. Por exemplo, o parque, vou pegar o parque. Mais 5 anos não vai ter ninguém lá. Todo mundo se aposentou, é direito, eles vão embora. Quem vai trabalhar? Vamos ter que pensar em concurso público. Exatamente. Como é que eles vão fazer o concurso público? Como é que eles vão ter que ajustar? Porque não adianta só nós pensar em buscar arrecadação e não entregar o serviço. Nós também temos que entregar o serviço, porque tem do outro lado uma sociedade que paga esse serviço, Márcio. Exatamente. E nem pronto, às vezes. Então, eu trago esse questionamento, porque agora é o grande momento de nós discutirmos isso. Agora é a hora. Está aí os candidatos, que um vai governar o município nos próximos 4 anos. Então, é uma matéria de ampla discussão que tem que ser enfrentado. Não adianta querer fugir deste assunto. E me preocupa muito, mas não é porque eu estou parando, que eu não vou mais concorrer, porque eu estou indo para casa, mas eu continuo um cidadão, pagando imposto, vivendo aqui. Eu tenho meu exercício até o fim do ano e tenho a palavra e o direito de dar a minha opinião, que da forma que vinha fazendo não dá certo, e se não for para uma ampla discussão, não tem como resolver, e os números não mentem, porque a única ciência exata se chama matemática. Obrigado, presidente. Seus registros serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PDT, Matheus Garcia, para seu registro. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, os funcionários da casa, o presidente do Simpim, as pessoas que assistem pelas redes sociais, a todos, boa noite. Inicialmente, quero fazer o registro de 2 requerimentos, até mencionados na sessão anterior, mas como não havia feito o protocolo para fazer o procedimento correto, eu trago o requerimento número 25,
pedindo providência ao Executivo no corredor do Paço do Comércio, num bueiro aproximadamente 1 quilômetro antes da propriedade da senhora Raquel Feira, um local que está quase interrompido por um problema num bueiro. Então chegou essa demanda através dos proprietários da propriedade próximo dessa localidade ali. Também fui procurado por moradores do Corredor dos Neves e através do requerimento 26, quero registrar aqui, foi feito um serviço naquela estrada, ainda quando o secretário Rui, hoje em memória, estava à frente da secretaria, mas ficou faltando concluir lá na parte final, chegando nos últimos moradores lá, a remoção de umas pedras e a colocação de material para facilitar o acesso, que tem dias que eles ficam praticamente impedidos, principalmente dia de chuva, de conseguir sair daquela localidade ali. Tem vários moradores lá, 3, 4 famílias que ficam bem no final do corredor lá, então encaminho também esse requerimento. Também gostaria de reforçar a verbal, porque requerimento já fiz mais de uma vez. Nós temos uma comunidade distante a 90 e poucos quilômetros, lá no Areal. Algumas famílias que não receberam manutenção na estrada que dá acesso a essa localidade. No mandato do prefeito Zé Antônio ainda não chegou máquina lá. E talvez há vários mandatos anteriores não chegou nessa localidade. Devem fazer mais de 10 anos que não entra uma máquina nessa localidade que eu estou citando, que é lá no final do Areal, no Paulinho, naquela turma lá do fundo. Quem conhece o seu Edson Caetano, tinha uma fazenda lá na costa do rio. A estrada que dá acesso à fazenda dele e outros produtores. Tem lá a avó do Aldeneir, que trabalha com nós no sindicato, a avó do Aldinho, que trabalha no posto Ipiranga. Mais algumas famílias ali, numa região que eu fiz fotos, inclusive, mandei em proposição. Poucos dias o filho do Paulinho estava nas redes sociais comentando com toda razão a situação. Deve fazer mais de 10 anos que não é feito. E nesse mandato, as máquinas estiveram lá, chegaram a começar a fazer e foram, partiu uma ordem para que elas voltassem para Pinheiro e ficou esse trecho sem ser recuperado. Então, faço mais uma vez esse registro. Com relação, ouvindo relatos aqui já mencionados anteriormente, nós vimos um momento que precisamos discutir soluções para enfrentar essa grave crise que o município de Pinheiro Machado atravessa. E hoje nós vimos que, por consequências que são normais dentro da política, nós temos o governo do Zé Antônio hoje com parte do seu governo apoiando uma candidatura e parte do seu governo apoiando outra. Mas eu queria só dizer com isso que começamos a ver vários apontamentos, enfim, mas nós estaremos no mesmo barco até 31 de dezembro. E o dever de trabalhar pela melhoria desse município, de encontrar soluções que possam contribuir para amenizar o grande problema salarial do funcionalismo público e de outros fatores. Cidade, nesses 3 anos e pouco, não tinha visto ficar da situação que está a iluminação pública hoje. Problema sério na nossa cidade é a iluminação pública, precisando uma medida. Já foi
oferecido ao prefeito, pelo presidente dessa casa, recursos que podem ser devolvidos e investidos. No meu mandato de presidente aqui, também ofertamos essa sugestão, mas o prefeito sempre disse que deixaria o recurso de devolução do 10º para atender o funcionalismo no final do ano. E creio que ele esteja com a mesma posição, mas creio que uma pequena fatia de recurso poderia resolver o problema da iluminação pública se o prefeito atendesse até a sugestão que já foi dada pelo presidente da nossa casa, o vereador Renato, e creio que outros também já tenham sugerido. Eu também concordo. Eu creio, fiquei sabendo há poucos dias que faltava pagar uma parcela da última compra do material da iluminação pública para a empresa liberar uma nova remessa de material. Então eu pediria ao prefeito que pudesse de repente pensar com carinho na possibilidade de solicitar uma devolução antecipada de uma parte de recurso e atender a questão da iluminação pública. Mas se tratando de questões que são apontadas, questões que estão equivocadas no nosso governo, eu diria que nós precisamos ter bastante cautela. E tem um velho ditado, né, que quem tem telhado de vidro não deve atirar pedra no telhado do vizinho. Vamos aguardar, pessoal. Vai chegar as contas do prefeito aqui, e nós sabemos, tem problemas, e todo governo vai ter problemas. Tem problemas, mas vai ter problemas em todas as áreas, na educação, na saúde, nas obras, na agricultura. Certamente terão problemas. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não é porque estamos num momento eleitoral agora que temos que aflorar, né, essas questões. Nós estamos no mesmo barco. Né? Eu quero dizer aqui, até pegando um gancho do vereador Gilson, falando no programa Troca-Troca de Sementes, que no município não existe há anos já, nós no Sindicato dos Trabalhadores Rurais mantemos esse programa há muitos anos. Né? Todos os anos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem honrado, muitas vezes com dificuldades, mas tem honrado o programa da semente Troca-Troca e beneficia muitos produtores aqui no município. E está nesse momento sendo distribuída, viu? Escutei o programa, presidente Júlio, fazendo apelo para os agricultores retirar a semente do troca-troca lá no sindicato, porque eu sei, a semente chega lá, tem que estar bem armazenada. Até aproveito o momento para dizer, esse apelo do presidente está fazendo que quem encomendou que vai lá e retire a sua semente, que desocupa o espaço. Mas é um programa que Pinheiro Machado não está desassistido, sim pelo município. Que até nós podemos dizer assim, muitas vezes, até por dificuldades, o produtor, por ser da coisa pública, muitas vezes, muitos não pagavam a Secretaria da Agropecuária e acabou que o município não teve condições, muitas vezes, de honrar o convênio com o Estado, o que muitas vezes aconteceu, o sindicato ter que honrar com recursos próprios e depois ficar recebendo aquele pingado, né, para poder manter esse programa. Então, isso também precisa da consciência do produtor. Para manter esses programas, né, precisa ter o crédito lá. Se o produtor não paga o município na crise que está, não paga o governo. Se o produtor não paga o sindicato não paga o governo, no ano seguinte não faz o pedido da semente. Então, esse é um programa importante, mas ele existe no município. Não existe no município, mas existe no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde nós tivemos tantas coisas realizadas em prol da agricultura familiar. E está vindo aí um programa já importantíssimo e que nós queremos trabalhar para trazer para Pinheiro Machado, que é um convênio de assistência técnica que a FETAG firmou com a FAMURS. Um convênio para que os municípios possam, através de municípios e sindicatos, trabalhar a questão da assistência técnica para a agricultura e a pecuária familiar.
já está firmado esse convênio guarda-chuva entre FETAG e FAMURS. E agora os municípios vão ter oportunidade de fazer esse convênio. Nós já temos um trabalho aqui, já temos médico veterinário, já prestamos serviço para os nossos associados, e isso é uma proposta que nós queremos unir essas forças políticas e também sindicais para trabalhar essa questão da assistência técnica, produtor de terneiro, produtor de cordeiro, aquele que planta, que de repente precisa de uma orientação de um engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola, que a gente consiga ofertar esse serviço de uma maneira que seja mais precisa e que chegue realmente lá no produtor que precisa fazer o seu trabalho, melhorar sua renda, melhorar sua propriedade e fazer os seus investimentos. Eu agradeço, presidente, o meu espaço. Por hoje era isso. Uma boa noite. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra a bancada do PDT, vereador Wilson da Rosa Lucas. Eu agradeço o meu espaço, senhor presidente. Então, não tendo mais nada a tratar, estou encerrado a sessão. Desejo uma boa noite a todos.